Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Eu me chamo Valesca Nascimento Silva, sou aluna da Universidade Federal de Rondonópolis, da matéria de Alimentação e Nutrição de Não Ruminantes, pelo docente Alessandro Borges Amorim. E eu venho aqui hoje falar um pouco sobre o alimento na qual eu fui designada, que foi o óleo e seus aditivos. E então, como tema, do meu trabalho, eu vou falar um pouco sobre essa composição, dos ácidos graxos e qualidade da carne, em resposta à suplementação com estes óleos vegetais. Ressaltando também que mais à frente irei explicar um pouco sobre o artigo na qual a gente também teve que escolher para fazer as comparações, para chegar aos resultados e ver como tudo engloba um ao outro. Então, espero que seja de rico conhecimento e que vocês possam apreciar essa apresentação em seguida. Lembrando também que, pelo panorama zootécnico, o uso desses óleos vegetais na alimentação e na qualidade dos animais não ruminantes tem foco principal a qualidade lipídica da carne e todos os impactos metabólicos da suplementação com lipídios vegetais. Durante a apresentação, também vou falar um pouco como, por mais que seja bastante importante, ele também precisa ter um manejo, vamos dizer assim, adequado, devido a ser um alimento um pouco ácido para esses animais. Então, vamos dar sequência. Eu trouxe aqui no sumário para vocês um pouco da introdução desse alimento, o que ele é, como é a sua produção no Brasil e no mundo e dos seus aditivos. O meu alimento é o óleo. Um pouco das suas características e como que faz para a refinação, Como que a gente melhora ele, como a gente ajuda ele a ficar mais nutritivo, vamos dizer assim, para esses animais. Vou falar um pouquinho também sobre os valores nutricionais e os fatores antinutricionais que eles trazem. E, por final, o artigo e o resultado desse artigo e as considerações finais, onde eu vou apresentar como um todo o que este seminário, que esta apresentação impacta nesses animais. Vamos dando sequência aqui. É bom lembrar que, de acordo com Belaver, os óleos vegetais, eles podem substituir muitos cereais que possuem fonte energética. Eles são amplamente utilizados na nutrição de não ruminantes, pois tem uma forte fonte de energia altamente digestível, ou seja, é muito boa para a digestão desses animais, para a sua alimentação. Então, uma das vantagens, como esses aditivos, eles atuam e eles podem melhorar essa alimentação, um dos principais é a melhoria da palatabilidade. Ou seja, ela será fundamental na fase de crescimento rápido, ajudará no desenvolvimento, o animal conseguirá ter um melhor aproveito daquela formulação, daquela ração, Vai ter uma absorção facilitada das vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K, uma das principais e muito importantes, graças ao seu transporte micelar do intestino delgado. Também tem a redução da poeira e melhoria da uniformidade da ração. O que seria isso? Seria tudo aquilo que reduz os problemas respiratórios e a perda de segregação desse alimento. Sobretudo também, é bom a gente afirmar que o aumento da densidade energética, ela favorece principalmente os índices zootécnicos, que é o que a gente espera.
como o ganho de peso e o principal de tudo, que a gente discute na disciplina nas coisas, é a conversão alimentar. Então, do ponto de vista metabólico, vamos falar, os óleos vegetais, eles são componentes de alto valor calórico. Eles, por sua vez, conseguem fornecer até 9 calorias, que representa muito mais do que o dobro de energia de alguns carboidratos e as proteínas. Além disso, a gente pode ressaltar também que a composição dos ácidos graxos, eles permitem também modular o perfil lipídico do tecido adiposo e muscular desses animais, que vai interferir diretamente na qualidade da carne, que é também uma das coisas que a gente espera. Um pouquinho sobre a produção desses alimentos e dos aditivos na qual eu fiquei, no Brasil e no mundo. O óleo de soja, que ele é um dos principais, são um dos maiores produtores, o Brasil e os Estados Unidos. Lembrando também que 30% de todos os óleos vegetais consumidos globalmente é o óleo de soja. O óleo de canola ou colza, que também é um dos aditivos, um dos alimentos na qual irei apresentar no artigo, ele é produzido principalmente no Canadá e na Europa. Ele, por sua vez, tem como principal também o ácido oleico e que ajuda bastante, né, na qualidade da carne. O milho, derivado, né, da extração industrial, ele se concentra a maior parte nos Estados Unidos e na China. Ele tem fonte muito importante de tocoferóis e fitoesteróis, que ajudam na absorção e no controle da alimentação. O óleo de girassol também, que é pouco conhecido assim aqui na região, pelo Brasil, né? Mas ele possui alto teor de ácido linoleico, que é o C18,2 e o N-6, que é um dos que a gente menciona uns mencionados no artigo. Ele tem como principal produtor na Ucrânia, a Rússia, a Argentina, e que é na qual lideram essa produção. Então, esse panorama mundial, né, englobando tudo, ele destaca principalmente o quê? Que a escolha do óleo vegetal na formulação, ela depende tanto da disponibilidade regional, como do perfil de ácidos graxos, na qual você deseja na dieta. Então, precisa de um estudo bem aprofundado para saber o que você precisa para a dieta do seu animal. As características, que são os processos desse óleo, como eu expliquei nos slides anteriores, vamos por um exemplo, o óleo de soja, que é o óleo ácido de soja, que ele pode ser utilizado na forma bruta ou como subprodutos na alimentação. Porém, para que esse óleo ele seja usado na dieta, na conversão alimentar no animal, ele precisa passar pela extração. O que ocorre nessa extração? Ela é via por prensagem mecânica. Ou, em alguns casos, o pessoal usa o solvente, né, o hexano, para maximizar o rendimento do óleo. Ele, com um teor muito alto, pode afetar a digestibilidade e a alimentação desses animais. Após esse processo, ele vai passar para o refino ou decomagem, como vocês podem ver nessa figura aí da bolinha. Ele vai envolver tudo, vai fazer a neutralização, a desodorização e as etapas críticas, ou seja, vai remover as impurezas, os fosfolipídios e os radicais livres para manter esse óleo um pouco menos denso e mais fácil para digestão, para digestibilidade desses animais. A qualidade desse óleo, né, tem como fator o índice peróxidos, que são compostos polares totais de ácidos graxos livres, que são controlados para evitar rancidez e perdas nutricionais. Então, precisa de um equilíbrio, vamos dizer assim,
Não pode tirar muito, mas também não pode deixar muito. Então precisa ter uma visão, um manejo adequado, né? Manejo, entre aspas, né? Adequado desse alimento para que ele não interfira na alimentação dos animais não ruminantes de uma forma ruim. O óleo de soja, que é o óleo ácido de soja, ele é um subproduto da refinação. Ele, por mais que ele seja barato e bom, ele deve ser usado com muita cautela, como eu mencionei, devido ao seu enorme contenção de ácidos graxos livres de proporções muito elevadas. No próximo slide que eu vou mostrar, Rostagno diz isso, que tem muita promoção e pode comprometer a estabilidade oxidativa da ração. Esse livro, que foi retirado da Tabela Brasileira para Aves e Suínos de Rostagno em 2017, mostra que o óleo de soja ele apresenta energia metabolizável para esses animais, de até 8.600 calorias para aves e 9.000 calorias para suínos, tendo uma digestibilidade superior a 90%, como vemos ali na matéria seca, que é de 99,2%. A canola e o girassol, eles apresentam também alto valor energético à digestibilidade nas composições. E eles são mais favoráveis à saúde animal e humana, que também são ajudados a colocar nessa alimentação. Nessa tabela também, a presença de ácidos graxos poliinsaturados, ou seja, as bufas, tem como principal o linoleico, o N6, e o linolênico, o N3. Ele que vai influenciar não apenas o desenvolvimento produtivo, mas também a qualidade nutricional da carne deste animal. É uma composição alimentar daquilo que a gente está estudando como óleo. Um pouco sobre os valores nutricionais e antinutricionais que vamos abordar é que há elevada digestibilidade no intestino delgado. Possui também uma energia metabolizável, que o animal consegue metabolizar aquele alimento, passando diretamente pelo intestino delgado dele, que ajudará, né, a fazer uma passagem adequada. Tem alto teor energético, né, a gente colocar esses óleos nessas ações. E o perfil lipídico potencial funcional para a modulação de membranas celulares e inflamação, que ajuda bastante nesse caso. Alguns aspectos antinutricionais, se não adequado, ressaltando, é que óleos vegetais, eles são muito suscetíveis à oxidação, especialmente esses que são ricos em bufas, ou seja, o óleo de soja e o óleo de girassol. Então, para que tenha uma oxidação mais branda, menor, ela precisa ser bastante cuidada, pois senão, com muito teor, afeta a palatabilidade desse animal, ele não vai conseguir ingerir, então, consequentemente, ele não conseguirá fazer a alimentação, perdendo peso e chegando, em alguns casos, até a morte. A estabilidade da ração não ficará numa proporção boa, pode ferir gravemente a integridade intestinal desse animal e, em casos extremos, compromete o desempenho da saúde, como eu disse, de acordo com o Cheng. Então, em resumo, o controle da qualidade do óleo, como foi mencionado nos slides anteriores, precisa ser fundamental um conhecimento deles e que tenha uso de antioxidantes naturais e sintéticos para essa maximização no alimento humano. No alimento animal, no caso, desculpe. O artigo na qual a gente discutiremos hoje é o efeito do óleo de couve e soja na alimentação de suínos, como foi mencionado anteriormente. De acordo com
Wojciechowski, a conclusão principal que a gente chegou, né, desse estudo com 72 suínos é que a suplementação apenas por 4 semanas foi mais do que suficiente para alterar significativamente o perfil lipídico da carne. Esse gráfico na qual eu coloquei aí, os que estão em amarelo ou laranja, não sei, foram os que teve um aumento maior, né? E os que estão em azul foi o que teve uma baixa redução. Ou seja, equilibrou um pouco essa direção, né, desse efeito nesses animais, ou seja, nos suínos, que foi o artigo na qual foi escolhido. Então, vimos aí que houve um aumento de ácidos graxos essenciais, como o ALA, que vocês podem ver, que é o N3, e o linoleico, que é o N6. Nesse artigo, eles também viram os resultados de que a carne apresentou melhor qualidade funcional, não tendo nenhum prejuízo nas características sensoriais e tecnológicas. Porém, o óleo de colza, ele proporcionou uma melhor relação N-6 e N-3, que é um aspecto muito valorizado no ponto de vista nutricional, né, e da saúde, nós como zootecnistas. Então, nesses dados na qual foram discutidos, eles reforçam basicamente que a nutrição de não ruminantes, ela pode ser usada, vamos dizer assim, como forma de modulação da composição da carne. E ela pode alinhar, assim, né, o conceito de alimento funcional e a demanda de consumidores mais conscientes. Então, para finalizar esse artigo, a gente pode concluir que os óleos vegetais, eles são aditivos funcionais versáteis. Então, portanto, ele garante um impacto direto na nutrição, no desempenho e na qualidade da carne de suínos e aves. A escolha do óleo também, né, como eu sempre estava frisando, é considerar o valor nutricional, o perfil lipídico e a estabilidade oxidativa para que não interfira nessa alimentação animal. E como também foi demonstrado no artigo de Wojciechowski, a nutrição estratégica com lipídios vegetais são melhores e modulam o produto final. E tem como potencial, né, muito gerar carnes mais saudáveis e valorizadas no mercado. Então, para que não, em resumo, né, alinhando tudo que a gente falou, é importante ter bastante olho e saber o que você fornecerá para o animal, para que não haja problema tanto na saúde como na qualidade dele. E tendo em vista isso, tudo que a gente comentou, é essencial que saiba aquilo que vai proporcionar ao seu animal. O óleo, ele é bastante importante na alimentação, como a gente pode ver nos slides anteriores e no artigo que foi publicado, mas para isso a gente precisa ter uma atenção dobrada na hora de fornecer o que o animal precisa. Aqui eu trago para vocês as referências bibliográficas na qual foi feita as pesquisas. E chego aqui para agradecer a todos vocês. Muito obrigada pela atenção, por esses quase 20 minutos de apresentação, e eu espero que esse seminário ele tenha sido um pouco explicativo de tudo aquilo que a gente vem estudando na matéria. Então, muito obrigada, uma ótima noite, dia ou tarde, e até mais. Tchau, tchau.